Quando nós olhamos para o pensamento evolucionista, que não é apenas uma teoria do Darwin, mas que influenciou a cultura e o pensamento evolucionista ensina que tudo no universo melhora com o passar do tempo. É baseado esse pensamento evolucionista numa crença, é a crença no desenvolvimento natural contínuo, no aprimoramento constante, segundo o qual a natureza hoje é muito mais evoluída do que já foi outrora. Por causa disso, o ser humano de agora é muito mais evoluído do que os seus ancestrais. Portanto, as transações políticas, as transações econômicas, o núcleo das famílias, o mundo do mercado de trabalho, as relações internacionais entre os países e o pensamento humano têm melhorado, têm desenvolvido, têm aprimorado, têm ficado muito melhor. Segundo esse pensamento, nós vivemos hoje num mundo onde a justiça sempre prevalece, onde as pessoas são sábias ao decidir, onde a bondade é inerente e muito maior que a maldade. Os diálogos entre pessoas são respeitosos, as conversas são marcadas pela honradez, há poucos homicídios, a paz é abundante e emocionalmente a maioria das pessoas é muito equilibrada. Se você estranhou o que eu disse, eu estou dizendo apenas a base da crença evolucionista. Se nós temos uma crença evolucionista, tudo melhora e naturalmente nós temos um mundo melhor. Agora, se a gente não parte dessa crença para ler ou interpretar a vida, nós temos que obrigatoriamente optar pelo pensamento cristão. Porque no pensamento cristão, o pecado entrou no mundo. E o pecado então desfigurou tudo que era perfeição. Já era perfeito. Não tinha que evoluir. Já era completo. E aí o pecado contaminou todas as questões. Desde a criação, as relações humanas, o convívio entre países e raças. Contra toda a afirmação que o mero conhecimento humano basta para resolver o dilema da maldade, a proposta bíblica diz que nós temos que ser salvos. Mas não apenas salvos de um pecado, nós temos que ser salvos de nós próprios. E a Bíblia inicia com o diagnóstico exato da doença. E o diagnóstico é a incapacidade humana do controle do mal em si mesmo e a tendência contínua em pecar. É por esse motivo que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, desenvolve um longo argumento comentando a suposta pureza do povo judeu, um povo que acreditava ser menos mau, menos ruim do que os não-judeus, do que, portanto, o restante do mundo. E eles acreditavam que eram menos maus e menos ruins, menos pecadores, só pelo fato de terem recebido a lei de Moisés. E por terem recebido a lei de Moisés, eles imaginavam que isso os tornava automaticamente pessoas sem pecado, ou pessoas sem maldade. Para esclarecer essa questão, o texto de Romanos declara uma coisa: todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Então a raiz de tudo o que é mal em nós e fora de nós se chama pecado. E pecado é sempre pessoal. E ele nos torna assim diretamente responsáveis por cada pensamento, por cada palavra, por cada atitude. E mais do que isso, Paulo diz que nós estamos sob o poder do pecado. E se nós estamos sob o poder do pecado, é claro que nós precisamos de um poder muitas vezes maior do que o poder do pecado para sermos libertos desse poder do pecado. E essa é a linha que o apóstolo Paulo vai desenvolver nesse texto. Existe aqui um claro contraste entre duas palavras, ninguém e alguém. O uso de ninguém aparece várias vezes nesse texto. E ele vai eliminar essa suposta virtude do ser humano de encontrar alguma coisa em si e de desenvolver a si próprio e de evoluir por si mesmo. A tentativa do ser humano acreditar que ele é menos ruim
do que o seu próximo. O primeiro ninguém que aparece no texto é relativo à questão da justiça, porque Romanos diz: ninguém é justo. E por que ninguém é justo? Pelo fato de que o nosso conceito de justiça ele vai esbarrar na limitada compreensão do certo e errado. E a tendência nossa é acreditar que nós sempre estamos no certo, enquanto os demais estão no errado. Judeus, por exemplo, estavam certos e os gentios estavam errados. A questão, segundo Paulo, é que não há ser humano certo ou ser humano errado. A Bíblia, na verdade, declara que o ser humano é um só. Há um ser humano pecador, sem exceção. A segunda questão que é elencada aqui na palavra ninguém é sábio. Porque se a sabedoria tem a ver com formação do caráter e não com acúmulo de conhecimento, sabedoria tem a ver com a maneira como eu me porto com os outros e não com informação que eu recebo, então a sabedoria deve transformar nosso pensamento e deve transformar principalmente nossas relações. E se nós fôssemos sábios, nós estaríamos cheios de bondade, estaríamos cheios de perdão, estaríamos cheios de respeito ao outro. Mas basta você dar uma olhada rápida para o nosso mundo atual contemporâneo e você vai perceber que todo mundo atualmente se espanca pela rede social e se agride, o que mostra que a sabedoria anda muito longe da nossa vida. O terceiro ninguém do texto de Paulo é: ninguém faz o bem. Porque fazer o bem implica uma coisa: é preciso ser bom para fazer o bem. É preciso ter o bem plantado dentro de nós. Isso somente através da salvação em Cristo. Porque Cristo é o bem, por excelência. E sem Ele eu não sou capaz de fazer o bem, portanto eu não sou bom sem Ele. Além dessas três menções da palavra ninguém, o texto vai mais fundo ainda. Ele se aprofunda ao dizer que a nossa língua é cheia de mentiras, a nossa boca é cheia de maldição e ressentimento, e nós não sabemos como encontrar a paz. E eu concordo com você que essa, sem dúvida, ou este, sem dúvida, é um retrato muito pessimista da condição humana. E seria muito trágico se o texto parasse aqui. Graças a Deus, porém, não para. Deus não está dizendo isso, e essas coisas não são ditas sobre nós para nos humilhar. Nem para dizer que nós não valemos nada. Ao contrário. É porque Deus se importa comigo e com você, é que Ele faz primeiro o diagnóstico da nossa doença, da nossa verdadeira condição. Porque sem o diagnóstico correto, não pode haver cura adequada. Por essa razão é que Jesus, uma vez, disse que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, porque sãos não precisam de médico. E quando nós não fazemos essa autoanálise da nossa enfermidade espiritual, emocional e existencial, não analisamos quem é que nós estamos sendo no momento, nós não admitimos nosso pecado e, portanto, ficamos muito longe da cura. A boa notícia, porém, é que para todos estes ninguém existe o alguém. E quem é o alguém? É o próprio Cristo. O texto lembra para nós assim: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Portanto, se não há ninguém que seja justo, então é necessário que nós sejamos justificados pelo único que é justo. E essa é a linguagem bíblica. É declarar justo quem é pecador. Isso acontece primeiro porque o justo, Jesus, cumpriu a exigência da justiça de Deus no nosso lugar.
Segundo, porque ele pagou a nossa dívida de pecado com Deus e aí fez justiça. Terceiro, porque ele morreu para o pecado que era nosso, e ao morrer para o pecado que era nosso, ele carregou o nosso pecado sobre ele. E quarto, porque ele ressuscitou, vencendo não só o pecado, mas o poder do pecado, que é a própria morte. E com tudo isso realizado, agora Deus veste cada um de nós que cremos em Jesus com a justiça de Jesus. E ele faz isso com qualquer um que creia em Jesus, sem qualquer distinção. Isso leva a algumas considerações importantes. A primeira, não há razão de orgulho da nossa parte ou ideia de superioridade em nenhum sentido em relação a outras pessoas. Porque quando nós nos medimos pelos outros, o grande risco que nós corremos é nos considerarmos superiores ou inferiores a eles. Mas a partir do momento em que nós somos vestidos com a justiça de Jesus, nós todos somos irmanados. E essa deveria ser a posição nossa em relação uns aos outros. Segunda verdade é que a humildade é um dos resultados daquele que crê no Evangelho. E a pessoa que recebe essa dádiva de crer no Evangelho passa a considerar as demais pessoas seus irmãos, não seus inimigos. Ela passa a considerar os outros seus iguais e não seus diferentes. Eles são os seus semelhantes e nunca os seus opostos. São seus amigos, não são seus rivais. Quem crê no Evangelho de Cristo não faz nada para destacar a si mesmo, ao contrário. A finalidade é cooperar para a melhora do outro, para o crescimento do outro, para a melhora do ambiente do outro. Quem crê no Evangelho e crê em Jesus, age como João Batista, que disse a respeito de Jesus: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Que palavra atual de João Batista. Porque parece que hoje as pessoas dizem o contrário. É preciso que o outro diminua. Ou é preciso que eu diminua o outro para que eu cresça. Só que João Batista disse: é preciso que ele cresça. A pessoa que crê no Evangelho de Jesus e foi vestido com a justiça do reino de Deus, não está à procura de crescer sobre o fracasso do outro. Ele está preocupado em levantar quem caiu. Não fica competindo por nada. Primeiro porque ele já sabe quem é, aos olhos de Deus. Ele já sabe o seu valor. E ele não precisa provar nada para ninguém. E fica livre então para amar e servir o outro. O Evangelho então vai nos curando de fato dessas manias doentias de viver em busca da aceitação exterior. O Evangelho nos leva a crer que nós somos amados. Nós somos aceitos em Cristo. E é por causa disso que nós podemos viver em paz. Então não faremos da vida mais uma competição pelo primeiro lugar, mas nós faremos da vida um caminho bom, onde o valor verdadeiro são as pessoas que andam do nosso lado. São as pessoas que nos apoiam. Portanto, não existe melhoramento do ser humano, seja por meio educacional, político, científico, econômico, que resolva as questões mais cruciais e internas que são internas, da essência dele. A não ser que pela fé, essa pessoa creia e siga Cristo e aprenda com Cristo. E só por meio da imitação de Jesus é que de fato nós somos não melhorados, não evoluídos, somos transformados. E o convite de Jesus nessa noite, para mim e para você, continua o mesmo. Ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que essa declaração de Deus, o fato dele declarar justos, justificados em Cristo, aqueles que creem em Cristo,
Que isso baste para que sejamos conscientes de quem somos e de quem são as outras pessoas que convivem conosco. Que possamos nos ver como uma grande comunidade de irmãos e irmãs. Nada mais do que isso. Porque aqueles que são justificados por Cristo pela fé, vivem e devem viver apenas e tão somente como família de Deus, como irmãos e irmãs, como aqueles que estão aqui para colaborar para o progresso dos outros, não para destaque próprio, não para vitória do próprio ego, mas para crescimento mútuo e principalmente para abençoar um ao outro. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele nos leve a vivermos assim como Jesus, de tal maneira que a nossa vida seja vivida, como João Batista disse, convém que os outros cresçam. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos